Já ouvi esse nome. O fato de ela não saber voar a torna super desastrada. Vespas grandes, imponentes, zumbindo, himenópteros que frequentemente provocam emoções extremamente negativas nas pessoas, desde nojo e medo até ataques de pânico. Elas são alguns dos insetos poloneses mais conhecidos e, acima de tudo, dos mais odiados e combatidos. Mas será que realmente precisamos temer tanto as cobras? Neste episódio, apresentarei alguns fatos sobre esses insetos que inspiram respeito e são lindíssimos. Vamos verificar se elas de fato são... Opa, caiu! Vamos analisar se elas são realmente tão perigosas, se devemos temê-las e qual é o seu papel na vida. Tudo bem, pode bater o pé à vontade. A história deste vídeo, como muitos outros no meu canal, é bem aleatória. Pois hoje, enquanto fazia compras na loja perto do meu prédio, percebi que algo estava andando pelo chão. E esse algo não era um sapo, esse algo não era um besouro, era um vespeirão. No começo, fiquei surpreso que ele estava andando em vez de voar. Parece que ele foi vítima de algum pássaro ou de outra coisa porque não é capaz de voar. Bem, como eu sou meio estranho, decidi que não podia perder uma oportunidade dessas e simplesmente peguei logo esse vespeiro. É uma operária, tem ferrão, o ferrão está totalmente funcional, mas como vocês mesmos viram, ela não usa esse ferrão. Pelo menos ainda não usou. Peguei o vespeiro para mim, alimentei ele um pouco com água e açúcar e assim nasce o episódio. O que vocês estão vendo aqui é uma operária de vespa europeia, Vespa crabro, que é até bem grande para os padrões das operárias. A vespa europeia é a única espécie de vespa que ocorre naturalmente na Polônia. Não temos aqui nenhuma vespa asiática ou qualquer outra história desse tipo. Já recebi várias mensagens de vocês do tipo: "Ei, você pode verificar o que é isso? Porque acho que é uma vespa asiática." E sempre, mas sempre mesmo, acabava sendo nada mais do que isso, ou seja, a vespa europeia. Então, a informação oficial é a seguinte: as vespas asiáticas não existem na Polônia. E mais, elas não existem na Europa. As histórias sobre vespas asiáticas na Europa não se referem a uma vespa asiática de fato, embora venha da Ásia. Especificamente, refiro-me à vespa velutina, que se espalha pela Europa Ocidental, mas ainda não foi registrada na Polônia. No entanto, já foi registrada na Alemanha e provavelmente com o tempo também aparecerá por aqui. No momento, porém, a vespa crabro, ou seja, o chamado vespeiro europeu ou também vespeiro perigoso, esse nome eu já ouvi, o fato de ela não saber voar a torna super desajeitada. Vou colocá-la de lado para que não caia. Então, resumindo, temos uma espécie de vespeiro. O vespeiro é basicamente uma vespa grande. Ele pertence à família dos vespídeos, Vespidae, sendo uma vespa verdadeira. Em última análise, é uma vespa bombada. No entanto, vale notar que ela pertence a um gênero separado, chamado vespa. Quanto à aparência, bem, acho que não preciso apresentar o zangão para ninguém. Desde a infância, aprendemos que as vespas são perigosas. Não devemos nos aproximar, pois podem picar causando dor e devemos mantê-las distantes. Se uma entrar em casa, então... chinelo. Mas será que elas são realmente tão ruins assim? Bem, acontece que as vespas são animais relativamente dóceis. E até que ponto? Não estamos perto do ninho delas, e como sabemos, elas constroem ninhos bem grandes. E enquanto não encontrarmos um desses ninhos, não mexermos nele nem assustarmos as vespas, basicamente nada vai nos acontecer. Uma vespa dessas pode até voar perto da gente e nem se interessar por nós. Como vocês podem ver, essa vespa, apesar de estar armada com um ferrão, não o usa, porque me considera apenas como um suporte, não me vê como uma ameaça. Eu também não uso perfumes fortes, então os estímulos olfativos não fazem com que ela fique propensa a atacar. Se ela me picasse, doeria. Voltando à aparência, que me parece ser conhecida por todos, são grandes vespas preto-amarelo bordô ou preto-amarelo vermelhas. E justamente esses elementos bordô ou vermelhos fazem com que, junto ao tamanho deles e ao comportamento, seja difícil confundir um vespeiro com qualquer outra coisa, embora alguns insetos tentem muito se parecer com vespas, como algumas mariposas da família Cesidae, ou até mesmo alguns brisguni, que são himenópteros que não vivem em colônias e que não têm aquela cintura característica das vespas. Na Polônia, também existe algo chamado de vespa média, ou seja, Dolichowespula média. E devido à presença de elementos vermelhos no corpo das rainhas dessas vespas e ao fato de serem parentes próximas das vespas, às vezes uma rainha da vespa média pode ser confundida com uma operária da vespa europeia. Vale ressaltar também que o vespeiro europeu, apesar do nome europeu, não restringe sua distribuição apenas à Europa. Podemos encontrá-lo também em uma vasta área da Ásia até o Japão, e ele foi introduzido na América do Norte, inclusive no Canadá. E devido a essa enorme área de ocorrência, o vespeiro também desenvolveu diferentes formas de coloração. Dependendo do local onde forem encontrados, esses vespões apresentarão diferenças, como no padrão do abdômen ou tórax.
Na primavera, as jovens rainhas vespões procuram um local para construir seus ninhos e assim se inicia o ciclo de vida desses insetos. Quando encontram esse lugar, elas põem os primeiros lotes de ovos no ninho que começaram a construir, dos quais nascem as operárias. E essas operárias têm como tarefa, primeiro, alimentar as próximas larvas, segundo, defender esse início de ninho e, terceiro, manter a temperatura adequada dele. E esses vespões vão aumentando em número durante todo o verão, aumentando, até que nasce a última geração, composta por machos férteis e fêmeas férteis, que no futuro se tornarão novas rainhas. As operárias restantes e os machos não sobreviverão ao inverno no nosso clima e morrerão quando a temperatura cair para cerca de 10 graus ou menos. As novas rainhas hibernarão, entrarão em diapausa e na primavera sairão em busca de um lugar para fazer um novo ninho, reiniciando o ciclo. Quanto ao papel do vespão na natureza e sua relação com o ser humano, bem, aqui a situação depende do lugar, e as opiniões sobre isso são divididas. Um rabino vai dizer sim, outro rabino vai dizer não. Os vespões podem ser úteis, ou seja, eles podem comer insetos que são considerados pragas do ponto de vista humano, mas isso também funciona ao contrário. Infelizmente, os vespões muitas vezes caçam abelhas, que como sabemos são muito úteis, e dessa forma os próprios vespões acabam se tornando pragas, prejudicando, por exemplo, os apicultores. Além disso, os vespões não só se alimentam de insetos, como também de seivas de árvores e sucos de frutas, causando danos à fruticultura e à silvicultura. O ponto de vista varia conforme a área em que trabalhamos, mas eu acredito que, se esses vespões tiverem seus ninhos em algum lugar no fundo da floresta, que fiquem lá vivendo, pois não fazem mal a ninguém. O problema é quando eles constroem seus ninhos perto das pessoas. Porque, infelizmente, devido à degradação dos habitats, esses vespões conseguem fazer ninhos em sótãos, em caixas de pássaros ou em qualquer outro lugar próximo das casas das pessoas. Se tivermos ninhos de vespões por perto, pode virar um problema, pois eles vão defender o ninho. Nesse caso, é preciso chamar o corpo de bombeiros ou uma empresa especializada na remoção de vespões. E é preciso se livrar desse ninho, pois ele representa uma ameaça direta para as pessoas. Falando em ameaça para as pessoas, vamos finalmente ao ponto mais importante, que é o veneno. Aqui existe uma teoria muito interessante que diz que o veneno dos zangões é mais fraco do que o veneno das abelhas. Afinal, para que as abelhas têm veneno? As abelhas defendem a colmeia e protegem o mel, assim como a rainha e outros recursos presentes nela. E essas colmeias são frequentemente atacadas por mamíferos que estão atrás do mel. O veneno das abelhas, que contém melitina, é forte o suficiente para afastar mamíferos. Já as vespas geralmente não usam o veneno, ou só usam em casos extremos para defender o ninho. No caso delas, o ferrão é usado principalmente durante a caça, para imobilizar a presa. Elas capturam, ferroam e neutralizam insetos menores que usam como alimento. Em teoria, o veneno das aranhas poderia ser mais fraco, já que age apenas em insetos, animais muito menores que os mamíferos. Isso é verdade? Sinceramente, eu não sei. Mas a verdade é que os zangões, em comparação com outros insetos sociais ou com as abelhas, injetam mais veneno por causa do tamanho. Bem, essa é a verdade, e uma aplicação é cerca de 0,2 mg de veneno. Aqui há histórias de pessoas que morreram após 3 a 5 ferroadas de zangão. Eles também podem morder, pois têm mandíbulas. Essas histórias são mentira. Veja bem, para que o veneno sozinho mate uma pessoa, não estou falando aqui de casos de alergia ao veneno e, consequentemente, choque anafilático, mas sim do efeito estritamente do veneno, como, por exemplo, uma certa dose de veneno de cobra que é letal para o ser humano. Simplesmente é letal. A pessoa não sobrevive a isso. No caso das vespas, temos uma grande variação, indo de 10 a 90 mg para cada quilo de peso corporal. Vou deixar a matemática para vocês, mas resumindo, com o meu peso e assumindo que não sou alérgico, seriam necessárias algumas centenas, se não alguns milhares de ferroadas para que eu realmente morresse devido ao veneno. E como geralmente apenas uma pequena porcentagem das vespas defende o ninho, sua função, uma quantidade tão grande, quase nunca ocorre. Mas de qualquer forma, o fato é que se levarmos até 10 ferroadas, isso é extremamente doloroso. Felizmente, nunca fui picado por uma vespa, mas já fui por uma abelha e outra vespa. Ai, 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 ai. Aquela danada me picou, foi desagradável. E já que estamos falando de ferrões, uma curiosidade é que os ferrões dos zangões, assim como de todos os outros membros da família das vespas, são lisos. Em outras palavras, zangões, vespas e marimbondos podem picar e injetar seu veneno repetidamente. Ao contrário das abelhas do gênero Apis, como a Apis mellifera, a abelha europeia do mel, conhecida por todos. Acontece que o ferrão da abelha do mel é serrilhado, ou seja, possui pequenas farpas.
É por causa das farpas no ferrão que as abelhas morrem após ferroar, pois não conseguem retirá-lo do nosso corpo. E esse ferrão ele fica preso junto com parte de seus órgãos internos e, infelizmente, esses órgãos fazem com que a abelha não consiga mais viver e acabe morrendo. Isso também se aplica apenas às fêmeas, sintetizando os pontos principais. O vespeiro europeu é a única espécie de vespa naturalmente encontrada na Polônia. Ele não é muito agressivo, a menos que nos aproximemos muito do ninho. O veneno deles não mata um adulto, mesmo se formos 10, a menos que a pessoa seja alérgica. Às vezes são úteis ou não, o ponto de vista depende de onde você está. E a última característica que mencionei no início do vídeo é que os vespões são realmente bonitos. A mãe natureza deixa claro que não devemos chegar perto desse inseto, então não repitam em casa o que estou fazendo. Porque se um inseto tem listras pretas e amarelas brilhantes, isso é um sinal claro e direto do tipo, não me toque, porque eu vou te matar. E aqui isso realmente funciona. Nós sabemos com o que as vespas estão armadas. Sabemos que elas têm ferrão. Claro, ferrão. E aqui uma informação importante. Apenas as operárias e as rainhas têm ferrão, ou seja, basicamente o sexo feminino. Por quê? Pois o ferrão nada mais é do que um ovipositor modificado ao longo da evolução. Ou seja, um órgão usado para colocar ovos. E muitos insetos, e não só insetos, possuem ovipositor. Aqui, os zangões exemplificam bem essa evolução com o ovipositor sendo transformado em uma arma. Portanto, não poderia ser diferente. Apenas as fêmeas podem possuir esse ferrão. Os machos não possuem ferrão, não podem nos fazer nada, não conseguem nos picar. E isso também se aplica às abelhas, às vespas, aquela grande abelha preta sobre a qual estou sempre tentando gravar um material, e praticamente a todos os himenópteros com ferrão. As himenópteras com ferrão são um grupo de insetos que possuem ferrão, o que é bastante óbvio. E o marimbondo, entre outros, pertence a esse grupo de himenópteros com ferrão. Bom, já vou te deixar. Essa fêmea está tentando voar, mas não consegue. Realmente não sei o que aconteceu com ela. E ela está realmente tão desajeitada. Ela cai, se contorce, me parece que ainda tem uma perna machucada. E eu realmente não sei muito bem o que fazer com ela, porque, poxa, se eu soltar ela, ela não vai conseguir se virar. Ela vai morrer, ser comida por um pássaro ou algo do tipo. Tenho um dilema moral. Não vou criar um vespeiro, pois pelo que sei, vespas não se adaptam bem ao cativeiro, e simplesmente não é possível. Tenho pena de soltá-la assim, especialmente porque ela não me pica, então é gentil. Vou pensar sobre isso. O que vocês fariam no meu lugar? Sei que alguns já teriam usado o chinelo, mas mesmo assim dá pena de um inseto desses, sejamos sinceros. Espero que este episódio tenha mostrado para vocês que os vespões, sim, são máquinas de matar, mas para os humanos eles só representam uma ameaça potencial quando nós os atacamos. E de verdade, comparados com outras vespas, eles são insetos relativamente tranquilos, então não há motivo para pânico. Claro, se uma coisa dessas entrar na nossa casa não é nada agradável. Às vezes o chinelo é a única saída, se alguém tem medo, se alguém não se sente bem na presença desses insetos. Mas ainda assim vamos tentar soltá-los, porque eles também podem fazer algo de bom para nós. Com isso me despeço. Até o próximo vídeo. Tchau!